Olá pessoal, eu sou Paulo Fialho do Sabendo Matemática e hoje eu vou conversar com você sobre frações. Para todas aquelas pessoas, pais que têm filhotes, pessoas que estão tentando uma preparação para o Enem, que não estudam há bastante tempo, ou os próprios alunos que estão fazendo uma preparação ao longo do ensino médio, que precisam ter esse conceito de uma forma totalmente clara e pensando também nos fundamentos, nos porquês das coisas, eu vou conversar com vocês a respeito disto. Muito bem. Quando nós falamos de frações, nós falamos de pedaços, de partes. Bom, se nós falamos de partes, nós pegamos alguma coisa e dividimos. Então, só para relembrar um pouquinho dos conceitos antes de chegar lá, vejam, há 3 troncos de árvores com 40 metros de comprimento, cada um. Quantos pedaços de 3 metros podem ser cortados? Como é que a gente faz uma conta como essa? Muito bem, então vejam, nós temos um pedaço de madeira que mede 40 metros. Um pedaço não, na realidade nós temos 3 pedaços. E queremos saber quantos pedaços de 3 metros. Ou seja, nós vamos pegar este pedaço e vamos dividir em pequenas partes de 3 metros cada uma. Por isso, 40 dividido por 3. Muito bem. 4 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe lá dentro? Uma vez só. Uma vez o 3, trocamos de sinal, ficou o resto 1. Muito bem, desceu este 0. Então nós temos agora 10 dividido por 3, que dá 3. 3 vezes 3, 9. Trocou de sinal, resto 1. O que significa isso? Que há 1 metro sobrando que não vai fazer parte desses 13 pedaços que nós vamos conseguir com um tronco desses de árvore. Nessa questão, cuidem, havia 3 troncos de árvore, portanto, 3 troncos, cada tronco conseguiu 13 pedaços. Logo, nós temos 39 pedaços de 3 metros cada um. Muito bem, problema prático. Vocês observem que sobrou 1 metro de um tronco, 1 metro de outro, 1 metro de outra. Será que eu consigo juntar esses 3? Bom, só se eu usar algum processo químico ou físico para juntar um pedaço no outro. Em princípio, eles são pedaços de 1 metro. Tá? Pequenos pedaços separados de 1 metro que não formam, sei lá, uma viga, um pilar de 3 metros ou uma viga de 3 metros de madeira, caso eu queira. Ok? Muito bem. Então isso aqui só para a gente começar a aquecer um pouco. Muito bem. Então veja, agora eu tô com um tronco de madeira, e aí eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse tronco e vou cortar em 1, 2, 3 pedaços. Gente, se nós cortamos em 3 pedaços, nós cortamos em 3 partes o nosso todo. E cada um desses pedaços corresponde a quê? A 1/3 do tronco. O que significa isso? Um pedaço de 3, nos quais foi dividido esse nosso pedaço maior. Então, um pedaço de 3. Aqui, peguei o mesmo tronco, cortei em 6 pedaços agora. Cada um destes 6 pedaços corresponde a 1/6 do tronco em si. E eu posso dividir esse tronco em quantos pedaços eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, cortei esse tronco maior em 18 pedaços. Cada um desses pedaços corresponde a 1/18 do tronco dessa árvore. Então esse é o conceito de fração. Uma parte, daqui a pouco nós vamos ver mais, mas uma parte de tantos pedaços quanto houver aqui nesse nosso tronco inicial. Muito bem, muito bem. Agora vejam aqui, ó. Eu peguei o tronco, cortei nas 3 partes. Só que eu não estou pegando uma parte só. Ali eu estava mostrando cada um dos pedaços. Aqui eu estou pegando 2 pedaços de quantos? De 3. Portanto, 2/3 do tronco inicial.
2/3 do tronco inicial. Se eu pegar esse mesmo tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cortar em 6 partes, cortei em 6 partes, e aqui eu estou pegando 3. Então, em termos de fração, 3/6 do tronco que nós tínhamos. Beleza, 3/6 do tronco. Aqui, cortei nas mesmas 18 que eu havia cortado antes, e agora, um pedaço, 2, 3, 4, 5. Eu estou pegando 5 dos 18 pedaços, por isso nós falamos 5/18. 5 partes das 18 que nós havíamos cortado esse nosso tronco. Muito bem. Espero que até aqui esse conceito esteja tranquilo para vocês. Vamos ver. Peguei uma barra de chocolate tamanho família que tem quantos pedaços? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 coluninhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então 12 na primeira linha, 12 na segunda, 12, 12, 12. 12 vezes 5. Então significa que esta barra de chocolate tamanho família, ela tem 60 pedacinhos, 60 quadradinhos. Muito bem, 60 quadradinhos. E vamos ver o que é que eu vou fazer. Ó, eu peguei essa barra, tirei esse pedaço fora e aqui eu fiquei com uma parte, mais outra parte, mais outra parte. Vamos ver qual o tamanho dessas partes. Te liga bem. Quantos quadradinhos? Vou falar primeiro em quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quadradinhos de quantos? Dos 60 quadrados que eu tinha no início da barra. Então, uma fração equivalente a 5/60 da barra inteira. Muito bem. Mais o quê? Vamos ver? Aqui tenho 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 15 quadradinhos dos 60. Mais, e aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E tem as mesmas 5 linhas, portanto, 25 quadradinhos dos 60. Então, isso é uma fração da barra, mais uma fração da barra, mais uma outra fração da barra. Será que eu consigo somar esses pedaços? Consigo, por quê? Porque a minha barra ela foi dividida, em todos os casos, em 60 partes. Essa parte de baixo da fração, que é o chamado denominador, aqui ó, são tantas partes idênticas, 60, 60, 60. Então, sem nenhum problema, eu poderia somá-las. Veja, 5 mais 15 dá 20 partes, dá 60, mais 25. Quanto é que dá isto? Então, significa que nós temos 45 quadradinhos dos 60 que formariam essa barra. Tá bom, mas presta atenção na conversa que eu vou ter contigo agora. Eu trabalhei aqui em quadradinhos, mas digamos que eu quero trabalhar em colunas. Quantas colunas havia na barra lá no início? Nós tínhamos falado. Eram 12 e depois 5 linhas, tá? Então 12, 12, 12, 12. Então significa que há 12 colunas. E aqui eu peguei uma coluna inteira da barra. Uma coluna toda. De quantas colunas que havia? De 12. Então, 1/12. Dividi em 12. Aqui eu estou pegando quantas colunas? Eu estou pegando 3 colunas de quantas? De 12 colunas. Mais. Vamos ver aqui? Aqui eu estou pegando 1, 2, 3, 4, 5 colunas das 12 que eu havia dividido essa minha barra. Será que eu posso somar essas frações? Sim, o meu todo está dividido em 12, em 12, em 12, então eu posso somar sem nenhum problema. Então 1 mais 3, tenho 4, mais 5, eu tenho 9/12. 9/12 da barra. Mas se a gente olhar, essas coisas aqui não são todas diferentes? Esses números são diferentes? Será? Se nós juntarmos isso aqui, vamos lá? Vamos juntar isto aqui em relação à barra. Não tira o olho, olha para o quadro, olha para cá. Juntei toda a minha barra, essa parte é aquela que estava fora, e aqui está todo o meu total.
Aquela junção dessas colunas, de uma, de 3, de 5, que deu 9 colunas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 colunas das 12. Mas agora, em termos da barra, essa parte que eu havia desprezado é igual a cada uma dessas. Então é como se nós tivéssemos cortado a barra em 4 pedaços. E esse resultado aqui seriam 3 dos 4 pedaços. Então significa que 45 sobre 60 é o mesmo que 3 de 4. 9 sobre 12 tem que ser o mesmo também que 3 sobre 4. E agora? O que são isso? Pessoal, são as chamadas frações equivalentes. Frações equivalentes. Olha só. Esse número 5 sobre 60, 5 partes de 60, é o mesmo que uma parte de 12. Da mesma forma que 45 sobre 60 é o mesmo que 9 sobre o 12, que é o mesmo que 3 sobre 4. Então é tudo igual. Olha aqui, ó. 45 sobre 60 da barra é o mesmo que 9 dozeavos da barra, que é o mesmo que 3 quartos da barra. Como é que a gente sabe isso? Olha só, o 3, nessa fração, o 3 está virando 9, certo? Então daqui para lá eu estou multiplicando por 3. 3 vezes 3 dá 9. Então aqui também, 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, o numerador e o denominador foram multiplicados pelo mesmo número. Aqui, ó, o 3 para virar 45. 3 vezes 9 que dá 45. Vezes 15, desculpe. 15 vezes 3 que dá 45, 4 vezes 15 é que dá 60. Mas nós poderíamos ter multiplicado por 2, 6 sobre 8 também seriam frações equivalentes. Por que eu estou falando isso? Só para ficar claro aquela história da simplificação que nós estamos acostumados a fazer dentro de frações e muitas vezes vai passando despercebido o que é que está se fazendo. Olha aqui, ó. Por exemplo, o número 9 sobre 12. Vamos ver. O número 9 é 3 vezes 3. E o número 12 é 4 vezes o 3. Vejam, isso aqui é uma divisão. Fração é uma divisão. Portanto, eu posso cortar esse 3 com esse 3. Então, 9 dozeavos equivale ao 3 quartos. Então, eu mostrei antes que eu poderia multiplicar ambos por 3 ou dividir ambos por 3. Aqui, 45 sobre 60. Eu posso simplificar por quem eu bem entender. Se eu quiser, na marra, botar aqui, ó, 15 vezes 3. E aqui, 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60. 15 vezes 3 dá o 45. E eu cortaria esse 15 com esse 15. Então, eu estou fazendo isso para mostrar essa história das frações equivalentes, para que a gente possa ter certeza daquilo que dá ou não dá para fazer dentro de determinado problema. Lembra, eu não vou falar hoje, mas lembra que há soma de frações, subtração de frações, que tem denominadores diferentes. E se os denominadores são diferentes, eu não posso somar direto. Tem que transformar os denominadores numa coisa única. E aí entra o papo aquele do MMC, aí vem aquela regrinha antipática. Não, eu não decoro aquela regra. Por quê? Porque eu vou entender o que são frações equivalentes. É muito mais fácil. A gente não esquece, né? Decorar uma pequena regra é complicado demais. Muito bem, então apresentado isso das frações equivalentes, nós vamos ver mais um exemplinho agora com soma e subtração. Muito bem, então o que eu tinha aqui, ó? Eu tinha a mesma barra, agora eu estou desprezando 2 coluninhas apenas. Então vamos lá. Posso fazer por colunas, posso fazer por quadradinhos, como vocês queiram. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 5 vezes 5. Então, aqui eu tenho 25 quadradinhos dos 60. Mais, aqui, 5 quadradinhos dos 60 menos 4 vezes 5, menos 20 sobre 60. Somei e subtraí. Resultado, em termos de fração, 25 mais 5, 30. 30 menos 20, isso aqui nos dá 10 de 60.
10 partes de 60. Muito bem. Poderíamos ter feito a fração por colunas? Poderíamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas de 12 que havia na barra, mais 5 de 60, aqui ó, 1 de 12, menos, quantas? 4 de 12, 4 de 12. O que vai dar isso aqui? 5 de 12 mais 1 de 12 vai dar 6 partes de 12, menos 4 partes de 12, 2 partes de 12. Bom, aqui eu poderia trabalhar com a fração equivalente. Qual? Simplificar esse zero com esse zero, mesmo que dividir ambos por 10. Isso daria 1/6. E vejam, esse outro aqui, ó, também nos daria, simplificando ambos, o mesmo 1/6. Então, em termos de somas e subtrações, o conceito é justamente esse. Nós vamos trabalhar com frações equivalentes para que os denominadores fiquem todos iguais quando isto for o caso, e aí simplesmente se junta, soma, subtrai normalmente. Tá na mão? Muito bem. Então, se isso aqui estiver claro, ó, voltei para minha barra, vou voltar para minha barra. Essa barra aqui eu tô tirando aquelas duas partes. E aqui, ó, eu tinha 2 partes de 12. Vejam, 2 partes de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. Ah, não, mas aqui não vai dar porque eu tô juntando já para outra coisa, pessoal. Eu não programei esse aqui. Mil perdões, tá? Então vamos adiante. Eu tinha toda a minha barra, desprezei essas duas colunas, já comi, agora só sobraram aqui. Eu quero 2/5 do que tu ainda tens em mão, que é só isso. Muito bem. Se eu quero 2/5, eu vou dividir em quantas partes isso aqui? Eu vou dividir em 5 partes. 2/5. 2 partes de 5. Então, 2/5 vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. E eu quero 2 dessas partes. Certo? Muito bem. Então, 2 partes das 5. Olha só. O que acontece em relação à barra inteira? O que acontece em relação à barra inteira? Quando eu peguei 2/5 do que eu ainda tinha, porque esse branco eu já comi, me sobrou só essa parte. Mas em termos da barra inteira, tinha sobrado este blocão aqui, aqui tem outro blocão e aqui teria outro blocão antes de eu ter comido esta parte aqui. Então significa que quando eu fiz 2/5 daquela parte inicial que eu tirei isto aqui fora, sim, me sobraram essas partes aqui. Observem. Agora, o que eu posso brincar? Ah, deixa eu voltar aqui, Pum. Vamos lá. Quanto que eu tinha no início? Olha só. Eu tinha comido essas 2 partes da barra. Eu tinha comido 2 partes, 2 colunas de quantas? De 12. Eu tinha comido 2 colunas de 12. Logo, tudo isso que tinha sobrado aqui me dava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me sobravam 10 colunas de 12. Então, o que tu tens neste brinquedo são 10 das 12. E eu te pedi 2/5 disso. Em termos de fração, olha aqui, ó. 2/5 daquilo que ainda havia, que era 10 dozeavos da barra. 10 dozeavos da barra. E veja, quando eu fiz esta conta, o que aconteceu nesse processo? Os 10 dozeavos tinha ficado aqui, eu dividi essa sobra em 5 partes e peguei 2. Em termos do todo da minha barra, o que aconteceu? Tinha sobrado este bloco e este. Ou seja, isso aí tinha que dar 1/3, né? Isso tinha que dar 1/3, uma parte de 3. Tá, mas como que dá 1/3? Porque isso aqui é uma multiplicação normal. É a mais fácil das operações com frações, é justamente essa, a multiplicação. Tu simplesmente multiplica numerador, numerador e denominador, denominador. Claro que eu não vou ficar fazendo toda esta conta à toa. Olha aqui, ó. 2 vezes 10 me daria 20. E 12 vezes 5
daria 60. Então 20 partes de 60, 20 quadradinhos de 60. Tá, realmente, 20 quadradinhos dos 60. Mas eu posso simplificar todo mundo por 10. Se eu simplifico todo mundo por 10, o que acontece? 2 sextos. E eu posso simplificar os 2 sextos colocando 1/3. Vejam no desenho, uma parte e a nossa barra dividida em 3. Exatamente isso que significa multiplicação de fração. É fração de uma outra fração. Se a gente pensar, ó, fração de uma outra fração é uma coisa que faz sentido. Multiplicação de frações, o cara fica, o que é para fazer? Tá? É uma coisa estranha. A gente não se adapta direito aos nomes. Mas, olha só. Eu disse, eu não ia ficar fazendo toda a conta. Por quê? Porque é muito mais interessante que antes de fazer contas, a gente simplifique. O 10 eu posso simplificar com 12, todo mundo por 2, né? Ora, mas eu também posso simplificar aqui, ó. O 10 e o 5. O 10 e o 5. Isso aqui vai dar um 2. O que mais que eu posso fazer de simplificação aí, ó? Eu posso simplificar esse 2 e esse 12. Todo mundo por 2. Aqui fica 1 e aqui fica 6. Então, em cima, eu só tenho o número 2. Embaixo, eu só tenho o número 6. Eu até não precisava escrever, mas vou fazer isso para ficar um pouquinho mais claro, porque eu vou fazer novamente essa simplificação. Quem? O 2 e o 6, todo mundo por 2. Então, isso aqui me dá 1/3, que é o que deu aqui e é o que a gente tem visualmente aqui no quadro. Então essa é a minha ideia, tá, queridos? É que vocês enxerguem o que é fração de fração, o que é soma de frações, subtração de frações. Isso totalmente atrelado à prática. E aí muita gente que viu isso há mais tempo não consegue compreender direito e aí vira um monte de regrinha, regra para cá, regrinha para o outro lado e aí vira aquela decoreba maluca que ninguém mais gosta. E aí vem o nosso drama, né? A gente para de gostar de matemática. Muito bem, veja aqui, ó. Peguei um tronco de árvore grandalhão aqui, e aí eu quero 2/3 do tronco. O que significa isso? Que eu vou dividir esse tronco em quantas partes? Em 3 partes. Vou dividir o tronco em 3 partes e vou pegar quantas? Vou pegar 2. Certo? Então isto é 2/3 daquele tronco. Eu o dividi em 3 partes e peguei 2. Muito bem. Agora vamos lá. Eu quero saber 5/6 disso aqui. Então é uma fração 5/6 de uma outra fração do tronco. Então, olha só. 5/6 do pedaço que eu tinha, disso aqui, que correspondia a 2/3. Deixa eu escrever aqui, ó, 2/3 do tronco. Então, 5/6 de 2/3. Te pergunto, posso simplificar alguma coisa? O 5, não. O 2, o 2 eu posso simplificar com aquele 6. Então, se eu simplifico o 2 pelo 6, eu vou ter 1 aqui e aqui eu vou ter um 3. Ficaria 5/9. 5/9. Mas nesse caso em particular, eu vou deixar assim só por causa da minha ilustração, do meu desenho aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10. 10, 6 vezes 3, 18 partes do tronco. Vamos entender isso no desenho? Ó, 5/6 disso que era 2/3 do tronco, então 5/6 de 2/3. Multipliquei 10 sobre 18. De novo, poderia simplificar 5/9, mas eu vou deixar assim. Por quê? Eu quero que tu enxergue. Eu vou dividir essa parte aqui em 5 partes. Aliás, em 6 partes. E vou pegar 5. Olha na animaçãozinha aqui, ó. Eu juntei esses 2 pedaços e vou dividi-lo em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Dividi em 6 partes. Ó, essa aqui eu já botei fora. E aí me restou isto aqui. Tranquilo? 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 partes daquelas 6. Ok, agora compara isso com o desenho. Compara isso com aquele desenho.
Ah, estava aqui escrito, ó, 5/6 de 2/3 do tronco. Tinha escrito. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Isto aqui virou uma coisa única, e aí esta coisa que virou única, eu vou dividir, eu vou comparar lá de cima, 10/18. Então eu cortei em 18 pedaços e estou ficando com 10 pedaços. Ó, os 10 pedaços comparando com aquele outro original. Então eu só estou tentando fazer isso para que vocês enxerguem o processo como um todo. E talvez venham achar que matemática é uma coisa que pode ser legal. Ok? Bom, gente, essa parte aqui de frações, ela é imprescindível, tá? Imprescindível para que a gente possa trabalhar com aquilo que é o mais importante de matemática na vida do mundo, que é a porcentagem. Porque porcentagem é uma fração. Porcentagem é uma fração. Então eu preciso ter isso muito claro para poder chegar em porcentagem, que aí não tem quem não trabalhe, tá? Todo mundo no universo fala. Muito bem, então de novo, peguei meu tronco, agora eu quero 15/18 desse tronco. O que significa isso? Vou dividir o meu tronco em 18 pedaços. E desses 18 pedaços eu vou pegar 15. Vejam, já botei aqueles 3 pedaços no lixo. Já botei os 3 no lixo. Então, isto aqui é 15/18. Peguei aquele pedaço lá e dividi em 18 partes. Peguei 15 partes. Muito bem. Olhem para cá. Digamos que esse nosso tronco original tenha 27 metros. Aquele outro lá tinha 40. Vamos deixar esse aqui por 27. Não é tão exagerado. 27 metros. Esse pedaço aqui mede quanto? Este pedaço aqui mede quantos metros? Vamos ver? Vamos, como é que eu vou saber? Sim, ele é o tronco. Então, significa que eu peguei 15/18 do tronco e o meu tronco tem 27 metros. Isso quer dizer que cada pedacinho que vai ter vai ser uma coisa, e aí vezes 15. 27 eu dividi em 18 pedaços e peguei 15, que é o que eu tenho aqui. Bom, como é que eu faço a conta? Tu pode simplificar o que for possível. Vamos ver, o 15 e o 18 dá para dividir? Dá para dividir por 3. O 27 e o 18, se eu quiser dividir 27 e o 18, posso dividir ambos por 9? Pô, fica mais legal. Fica mais legal. Então, eu vou dividir este cara aqui já por 9 e este também. Claro que tem que ser pelo mesmo número, tá? Então, nós vamos ter ali 15 vezes 27 dividido por 9 e 18 dividido por 9. Muito bem. Então, 15 vezes 3, 15 vezes 3, 45 dividido por 2. Quanto é que dá 45 dividido por 2? 40 por 2 dá 20. Então, isto aqui vai nos dar 22,5 metros. Esse é o pedaço desse meu tronco, que corresponde a 15/18 do tronco original de 27 metros. Tudo bem? Então, fração de alguma coisa. É esse conceito de percentual. É percentual de alguma coisa, vai ser o percentual vezes essa alguma coisa. Essa é a fundamentação de tudo. Muito bem. Então, esse tronco aqui tem 22,5 metros. Beleza? Agora, este pedaço que tem 22,5 metros, eu pergunto, quantos pedaços de 2,5 metros podem ser cortados aqui? O que significa isso? Eu vou pegar esse pedação que tem 22,5 e vou cortar em pedaços de 2,5 metros. Vou pegar pedaços de 2,5 metros. Lembra aquele exemplo lá do início? Ele tinha 40 metros e eu peguei e comecei a cortar pedaços de 3 metros. Esse tem 22,5 e eu vou cortar pedaços de 2,5. Então significa que a conta que eu tenho que fazer é 22,5 metros dividido por pedaços de 2,5. Exatamente o primeiro exemplo que nós fizemos. Exatamente o primeiro exemplo que nós fizemos. Ok? Muito bem.
Como é que eu faço essa divisão? Bom, tem casas depois da vírgula, a gente vai igualar, vamos falar da linguagem prática, iguala o número de casas e corta a vírgula. Tem uma sequência de problemas de vídeos, tem 10 vídeos sobre divisão. Aconselho que vocês assistam, acho que vale a pena. Bom, na prática a gente corta a vírgula e divide 225 por 25. Essa é a conta, 225 dividido por 25. Muito bem, vamos ver aqui, ó, o que aconteceria na prática. Vamos lá, eu tirei um pedaço ali que mede os 2,5, tirei um pedaço, tirei outro com 2,5, e aí eu vou cortando, e quantos pedaços eu vou conseguir? Quantos pedaços? Isso dará exatamente esses 9 pedaços que estão aqui. Esses 9 pedaços. Fazendo a conta, 2 por 25 não dá. 22 por 25 também não dá. Então 225 por 25, que dá 9. 9 vezes o 25 dá 225. E nesse caso fica resto zero. Lembra que lá naquele nosso primeiro exemplo sobrou um pedaço que era de 3 metros? Aqui não está sobrando nada, está sobrando zero. Então dá exatamente esses 9 pedaços. Mas aqui vocês viram que eu fiz a divisão dos decimais, eu fiz a divisão com as casas depois da vírgula. E se nós tivéssemos deixado em forma de fração? Se nós tivéssemos deixado em forma de fração, olha só. Esse primeiro pedaço que eu fiquei aqui tem 15/18 do tronco original. 15/18 do tronco original. Ok? Muito bem. Aí, o que mais que a gente fez? Originalmente, esse pedaço 15/18, que acabou dando os 22,5 metros, eu cortei em pedaços de 2,5 metros. Ou seja, eu vou dividir por pedaços com 2,5 metros. O que significa 2,5 em termos de fração? Tu concorda comigo que esse 2,5 é o mesmo que o número 5 dividido por 2? 2,5 é a metade do 5? Olha aqui, ó. Então eu estou dividindo por 5 meios. Tudo isto em relação ao tronco da árvore. Então, 15/18 do tronco será dividido em pedaços de 2,5, pedaços de 5 meios. Como é que a gente faz divisão de frações? Existe um algoritmo da divisão de frações que é justamente o que nos leva a esse resultado. E esse resultado a gente obtém conservando a primeira fração e multiplicando pela segunda invertida. É uma regra prática, um algoritmo de uma divisão de frações que nos leva a exatamente este conceito. Talvez seja muito mais fácil trabalhar com as frações do que trabalhar com casas decimais. Isso é uma escolha. Na real, não é uma escolha, né? A gente teria que saber tudo isso, tá? A gente teria que saber tudo isso. Esse papo todo de nós termos os filhos em casa agora durante a pandemia, quanta gente arrepiou que não lembrava de mais nada de matemática? Eu tenho vários amigos que são engenheiros e que me ligavam, me ajuda aqui, tem uma soma de frações que eu não lembro mais. O cara fez engenharia e não lembra, claro, 40 anos que ele não vê isso, ele vai lembrar como? Tá? Um dia ele soube muito bem. Eu não lembro o que é que eu comi ontem, imagina aquilo que estudou 40 anos atrás. Tem jeito, né? Bom, então aqui dá para simplificar? Dá. Eu posso simplificar o 15 e o 5. O 15 e o 5 vai dar um 3 ali em cima, né? E aqui vai ficar 1. Aqui o 2 e o 18, eu posso simplificar o 2 e o 18 por 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 9. O que mais ainda que aconteceu aqui, ó? Ficou lá em cima só o 3, aqui embaixo só o 9. 3 nonos do tronco. 3 nonos do tronco. Posso simplificar o 3 nonos para 1/3. 1/3 do tronco. 1/3 de quanto? De 27 metros. 1/3
de 27 metros. Quanto é que dá 1/3 de 27 metros? 27 dividido por 3 dá 9. Ou seja, são os 9 pedaços que nós havíamos conseguido, fazendo a conta de outra forma. Então, é extremamente complicado, tá, gente? Não é fácil de conseguir organizar para que a gente entenda exatamente o que é a divisão de frações, por que conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Não é fácil, tá? A multiplicação é fração de fração. Isto é um conceito muito tranquilo. Aqui, a situação é um pouquinho mais elaborada, certo? Beleza, então. Se tu gostou, no Sabendo Matemática, em todos os nossos canais, tem uma série de vídeos que vocês podem assistir para relembrar a matemática, para brincar um pouco mais. Caso queira, se inscreve no canal e aí vai ser notificado de quando houver alguma novidade, certinho? Valeu, gente! Muito obrigado! Beijão para todos! Tchau!